Paz do Senhor, igreja. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve o quê? Alguém sabe o que é murmuração? Reclamação, discussão, alguma coisa dessa natureza. Dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. O negócio era o quê? Importante. Mas nós perseveraremos na oração e o quê? No ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e fizeram uma eleição, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor e Timão, de Parmenas e Nicolau, o prosélito da Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Primeiro houve uma eleição, uma escolha, dentro do parâmetro, e os apóstolos puseram as mãos, confirmando aquela escolha. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Não entendi? Quem eram os sacerdotes? Eram homens que ministravam aonde? No templo dos judeus. Esse povo deixaram o judaísmo e creram no Senhor. Então era um negócio tão envolvente que os sacerdotes obedeciam à fé, partiram para a obediência à palavra do Senhor. Amém? Senta, meus amados, senta em nome de Jesus. Eu queria mostrar para os irmãos alguns aspectos da igreja, como é que foi, e isso vai nos ajudar a entender muitas coisas. Um dos propósitos nosso aqui nessa noite é buscar a Deus para melhorar nossa vida no temor do Senhor. Eu vou repetir. Nós estamos aqui todos os dias dizendo: Senhor, queremos consertar nossa vida, queremos melhorar a nossa vida, queremos chegar mais perto do Senhor. Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos que não há ninguém perfeito entre nós. Uma das coisas mais erradas no pensamento de muitos cristãos é procurar uma igreja cujos crentes são perfeitos. Você não vai achar. E o dia que você achar, provavelmente você vai estragar. Porque não existe crente perfeito. Nós estamos em estágio de mudança. A perfeição, irmão, guarda isso. Diz o apóstolo Paulo, no capítulo 15 ou 16 de 1 Coríntios, que enquanto tivermos neste tabernáculo, nesse corpo, nós estaremos sofrendo toda a consequência da natureza do pecado.
Até que o dia que o Senhor vai pegar esse corpo abatido e transformá-lo num corpo de glória. Aí cessa o pecado. Eu gosto muito da Bíblia, que a Bíblia acaba ajudando a gente em muitas coisas. Abra sua Bíblia lá em Coríntios. Já que eu falei do assunto, deixa eu mostrar aqui uma passagem que Paulo descreve com muita propriedade. No capítulo 15, ele vai falar no versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Falando aqui, portanto, do Adão que foi posto no jardim. Agora, o último Adão, esse foi o Espírito vivificante. Quem era o último Adão? O Senhor Jesus. Mas não é o primeiro Adão, o espiritual, senão animal. Depois o espiritual. O primeiro Adão da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor é do céu. Verso 48. Qual terreno, tais são também os terrenos. Qual celestial, tal também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O que você entendeu? Que há em nós a natureza do homem, do velho Adão. Essa carne não tem como ser diferente. E há também em nós a natureza do homem espiritual, que é de Cristo. Eu costumo usar aqui um termo simples para definir melhor. O cristão vive numa balança. Se você tender a balança do velho Adão, nossa vida vai ser muito voltado para a carne. Você é crente, mas um crente carnal, porque quem pesa mais na balança é a natureza do velho Adão. Deu para entender? Agora, se o fiel da balança puxa mais para o segundo Adão, que é o espiritual, então segue-se que nossa vida, ela passa a ser uma vida mais espiritual do que carnal. Vamos entender melhor. Eu não posso ser 100% espiritual. Alguém sabe por quê? Porque eu estou ainda nesse corpo. E diz a Bíblia que esse corpo carnal não herda a vida eterna. Deu para entender? Esse corpo não herda. É chamado corpo da... Não entendi. O corpo da corrupção, o corpo da vergonha. Esse é o nosso corpo. E não adianta fugir dele. É a natureza dele. Por isso que carne e sangue não entra nos céus. Agora, nós podemos melhorar nossa vida com Deus, de maneira tal que o fiel da balança possa estar mais para o lado do Senhor Jesus. Mas vamos prosseguindo. Eu estou dando aqui uma abertura para a gente entender o texto da nossa meditação. Então, irmãos, não há uma igreja perfeita. Nós estamos lutando para servir a Deus. Propomos melhorar nossa conduta, propomos servir a Deus melhor, e há muita coisa que deve ser ajustado em nossa vida ao longo dessa caminhada. Israel teve que passar 40 anos no deserto para ver se corrigia algumas distorções que eles aprenderam lá no Egito. E olha que eles não foram criados no Egito, mas a convivência mudou muito. Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida. Agora, meus amados, a igreja começa... esse livro de Atos vai registrar o início da igreja. E você vai perceber que no início da igreja
Foi um negócio assim muito bonito, muito lindo. Você percebe, por exemplo, no capítulo 1, narra a história, depois ele segue falando da escolha de alguém para substituir o Judas que havia caído. Depois você vai observar que no capítulo 2, aí Deus vai fazendo coisas gloriosas, narrando a história. O capítulo 2 traz a manifestação do Espírito Santo. O capítulo 3 fala do Pentecoste. E daí a pouco você vai ver muita gente chegando aos pés do Senhor. A primeira pregação, 3.000 almas. Os irmãos têm ideia? Quando eu estou dizendo ideia de 3.000 pessoas vindo para o Evangelho, vamos lá. Nós estamos aqui em o que mais ou menos? 500 pessoas. Vamos dar um número, 500 pessoas. Ainda falta 1.500, aliás, 2.500 para chegar no número que foi convertido naquele dia. Bem, o que eu quero dizer com isso? Nesse número de pessoas, você imagina a cabeça de cada um com formações de família, com formação de cultura, com formação de princípios, com formação de vida religiosa, até ajustar isso dentro da visão da palavra. Vocês estão entendendo isso? Cada um trazendo. Quantas vezes eu já ouvi irmãos crentes da igreja dizer assim: irmão, eu não posso passar debaixo da porta. Mas por que você não? Não, que isso traz maldição. Veja, crente fala uma desgraça dessa. Crente botar atrás da porta uma ferradura. Para que isso? Não, é uma tradição, isso é para livrar. Você já viu? Quem já viu falar isso? Quem já viu? Crente. Então, se nós temos uma dificuldade de ajustar todas essas coisas, como é que há perfeição? Nós estamos lutando para que haja um consenso entre nós e uma melhora para servir a Deus. Mas há uma dificuldade que é inerente a um grupo grande assim. Há uma dificuldade. Às vezes, eu lamento, já falei isso com os irmãos, que gostaríamos de servir a Deus junto com os irmãos de uma forma melhor. Porque a igreja, seguro que eu vou falar, igreja é para servir. Não, vocês não entenderam. Eu estou dizendo que nós, igreja, estamos aqui para servir. Está começando a melhorar. Porque o dia que eu e você, eu estou falando nós, não soubermos ou não estivermos dispostos a servir, eu fico pensando, qual é a finalidade da nossa crença no Senhor Jesus? Se você imagina que está na igreja, é só pedir, só pedir. Eu vim aqui pedir. Oh, meu Deus, o dia que nós mudarmos isso, eu não vim aqui pedir, eu vim aqui adorar este Deus. Eu vim aqui agradecer, eu vim aqui louvar o Senhor. A coisa muda. Mas partindo do princípio que nós estamos aqui, cada um com a cabeça. Eu não sei o que passa pela sua cabeça. Mas Deus nos chama, depois de conhecer a palavra, Deus nos chama para servir uns aos outros. A falha entre nós, a falha. Eu sei que é a falha. Eu já disse para os irmãos em algumas vezes aqui do púlpito, se você conhecer algum membro da igreja
que passa por necessidade, por alguma coisa. Eu não estou dizendo quem dorme até meio-dia e quer ter uma vida boa, aí não. Mas tem pessoas que passam por necessidade, não deixe essas pessoas perecerem sem falar com a gente. Nós temos aqui o pastor Dorizon, nós temos aí o pastor Jeff, nós temos os irmãos, que é para ajudar, minimizar isso. Quando você não puder fazer, porque o certo, se Deus pôs na tua mão, faça. Não transfira para ninguém, não. Mas se você não tiver no alcance, passe para nós. Pelo menos nós vamos tentar ajudar esta pessoa a servir a Deus melhor. Porque se nós estamos aqui como cristãos e não soubermos a nossa missão, eu fico pensando, qual é? Eu falei isso hoje à tarde. Qual é a história que eu e você vamos deixar? De quem passou por aqui, recebeu bênção e não deixou uma marca da sua vida? Como é que nós vamos passar como um caloteiro que enganou, como uma pessoa que foi nocivo à sociedade, ou como alguém que Deus mudou e pôs no coração o desejo de servir? Eu fico pensando, vamos lá, você entra aqui e diz, Jesus, muda a minha vida, e Ele vai mudar. Senhor, abra a porta financeira, e Ele vai abrir. Aí eu fico pensando, tá, e depois que tudo estiver bem, você numa vida financeira, o que é que você quer com esses bens, sem importar com ninguém? Porque os bens, sem a presença de Deus, é um laço, é uma desgraça na vida do crente. É muito melhor o irmão e a irmã viver uma vida modesta, sem preocupar com os bens e viver uma vida na presença de Deus, do que você ter uma vida farta, uma vida de fartura, uma vida de muitos bens, de muito luxo, longe da presença de Deus, sem sentir nada, aqui ó, pelo próximo, pela igreja, pelos irmãos, por aqueles que choram na presença do Senhor. Mão vazia, como é que eu vou me apresentar? Como é que você vai apresentar diante do Senhor com a mão vazia? O que é que você vai levar no caixão para apresentar diante de Deus? Nada. Mas você pode apresentar boas obras perante o Senhor. A mão esquerda ou a mão direita não precisa ver o que a esquerda faz. Seja solícito pela necessidade do irmão. Deus tem te abençoado. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Deus tem te abençoado. Estende a tua mão para abençoar alguém que precisa, para abençoar a igreja, para abençoar a obra do Senhor, e Deus vai te abençoar grandemente. Eu vou repetir novamente. Como vai findar a história da minha, da sua, da nossa vida? Por esse momento que passamos por aqui. Quem vai escrever a história da nossa vida? De que maneira? Aqui passou um crente miserável, que nunca estendeu a mão. Aqui passou um crente contendeiro, que só queria saber de falar mal dos outros. Aqui passou uma pessoa que nunca soube o que é a presença de Deus na sua vida. Isso não é cristianismo, isso não é. Então a igreja tem muitas falhas, tem, mas Deus vai corrigir a nossa vida. Quem crê que Jesus vai corrigir? É isso que nós estamos aqui. Eu tenho vontade, irmãos,
de fazer algumas coisas. É claro, devagar, a igreja não tem condição financeira. Eu tenho vontade de fundar uma escola para abrigar nossas crianças. Eu tenho desejo, mas começar de onde? Só Deus. Deus há de preparar. Você imagina uma escola em que nossos filhos aprendam os bons princípios da palavra? Mas eu não posso fazer de uma forma assodada, sem ter um fundamento. Tem que ter o tempo certo. Cadê o asilo para abrigar nossos velhinhos? Eu estou ficando velho. Daqui a pouco eu tenho que ir para um asilo. Mas eu espero que a minha esposa não faça isso comigo. É verdade que a gente vai ficando velho, a família já começa, esse velho, essa velha. Sabia? Hoje filho descarta as pessoas mais velhas, é uma luta. Você chega nesses asilos, tá o velhinho, a velhinha lá sozinho, sem ninguém, sem uma visita, sem um suporte de família. Que desgraça. Irmão, Deus vai nos dar graça para vencer. Isso tudo será cobrado diante do Senhor. Vamos servir a Deus, vamos? Então, eu estou mostrando para vocês que nós estamos em fase de melhora e de luta. Já melhoramos de quando entramos há 30 e poucos anos. Deus já tem nos dado vitória, mas falta muita coisa. Nós temos hoje algumas escolas, escola de música, escola de preparação de obreiro e etc, etc. Mas, amém. Vamos voltar aqui para a palavra. Então a igreja cresceu e havia uma demanda, porque sempre a igreja, ouça isso aqui, sempre a igreja preocupou com a necessidade dos mais vulneráveis. O dia que nós, obreiros, deixarmos de fazer isso, essa igreja é fachada. O dia que nós quisermos dinheiro só para o cofre e para a boa vida dos pastores, essa igreja é falida. A oferta da igreja, o dízimo da igreja, a contribuição da igreja é para ajudar, é para sustentar, é para fazer a obra do Senhor. Há muitos irmãos que precisam, em dados momentos, de uma ajuda. Por isso eu volto a dizer, se você conhece alguém da igreja, eu não vou sair por aí ajudando todo mundo, mas pelo menos os domésticos da fé, que em razão de estar aqui conosco, nós temos obrigação com ele. Vamos ajudar, vamos dar uma mão. Quem está entendendo, diga amém. Então a igreja sempre pautou por essa visão. E aí, os judeus, vendo o crescimento da igreja, havia vamos dizer assim, uma manifestação de ajudar as viúvas. As viúvas que, em razão de perder o marido, está vulnerável, não tinha ninguém, e elas não podiam ficar à mercê. Depois Paulo, mais tarde, ele dá uma ajustada nisso, quando ele fala qual é a viúva que deveria receber ajuda. Mas amém, não é o nosso momento. Então, havia necessidade de fazer alguma coisa em benefício. Pelo menos aqui está escrito especificamente caso da viúva. Mas eu acredito que a igreja daquela época havia muita unidade. Tanto é que o capítulo 2 vai falar exatamente isso. Olha, vou mostrar aqui pelo menos duas partes desse capítulo 2. Verso 41 a seguir, que havia uma certa unidade. De sorte que foram batizados, verso 42, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e aonde? Partir do pão. Havia partir do pão. Você não está entendendo?
Partir do pão não é pegar um pãozinho e repartir, não. Partir do pão é matar a fome de quem tinha fome. Havia partir do pão. É isso que o texto está dando ideia. Aí prosseguindo. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, que não é o caso, pelo amor de Deus, não se trata disso. E fazendas e repartia a todos, segundo cada um havia mister. Perseveravam unânimes todos os dias no templo. Novamente, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava a igreja. Oh, um ambiente desse, um ambiente saudável. Os irmãos cheios do Espírito Santo, os irmãos cheios de alegria. Eu vou novamente falar o que eu falei. Se eu e você, nós cristãos, Deus tem abençoado e a nossa mão é mirrada, esse cristianismo nosso não tem valor perante Deus. Uma pessoa que vê a necessidade do irmão e não socorre, sendo que Deus tem te abençoado, você não consegue partir o pão com ninguém, sai fora. Você está vestido uma capa de cristão, sai fora disso. Você não tem natureza de ovelha, você não tem natureza de cristão. Quem tem natureza de cristão tem misericórdia, tem socorro, tem compaixão. A coisa era tão bonita, e vamos então prosseguindo para vocês entenderem. A coisa era tão gloriosa, a igreja crescia de uma forma tão bonita, que havia até malignos, corruptos, mentirosos, querendo entrar no seio da igreja. Aí no capítulo 5, você vai encontrar um casal chamado, como é o nome deles? Ananias e Safira, mentirosos, falsos, que não tinha nada a ver com o cristianismo. Venderam uma propriedade que não valia nada, reteve parte do bem e foi levar um pouco daquilo que eles retiveram, um pouco, para entrar na comunidade e dizer: agora nós vamos comer e beber e viver no meio desse povo, e como crente. Mentirosos, malandros. Então a igreja não escapa disso, não, nós somos sujeitos a isso. Só que eles se deram mal. Eles deram mal porque o Espírito de Deus agiu na hora. Eu não vou contar a história que vocês já conhecem. Quando Ananias veio trazer aquela importância para Pedro, Pedro disse assim: por que você está mentindo ao Espírito de Deus? Você não está mentindo ao homem, você está mentindo a Deus, rapaz. Você está querendo enganar quem? Você está pensando que eu sou o dono da igreja? Eis aí contra ti a mão do Senhor. E o indivíduo caiu morto na hora. Daqui a pouco chega a mulher com a mesma versão, cai morta na hora. Agora, ouça o que diz no versículo 12 a seguir. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E estes todos unanimemente estavam no alpendre de Salomão. Verso 13, olha, quanto aos outros, então havia outros que queriam participar. Ninguém ousava juntar-se com eles. Então tinha mais Ananias e Safira querendo usurpar do direito. Mas quando eles perceberam que mentira e falsidade não persevera na presença do Senhor, eles recuaram. Eu vou repetir. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Então havia outros. Mas o povo os tinha com grande estima.
Então havia luta na igreja, havia luta. Havia muita luta. Eu queria mostrar, apesar de que o assunto não é exatamente esse, mas é tão bom os irmãos entenderem isso. No capítulo 15 de Atos, capítulo 15, verso 36, eu estou mostrando para os irmãos não sair daqui dizendo, eu pensei que aquela igreja era só de anjo. Tem anjo aqui, de asinha quebrada também. Não é só de anjo, não. Tem uns anjos aí que não vale nada. Por favor, não saia daqui imaginando que você vai encontrar um povo puritano. Quem falou isso? Quem falou isso para vocês? Capítulo 15, verso 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, que nós anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Olha que propósito. Só que aconteceu um fato. E Barnabé aconselhou que tomasse consigo o João Marcos. Vamos levar o moço João Marcos conosco. Pegaram aquele rapaz para levar. Mas Paulo parecia razoável que eu não tomasse consigo aquele rapaz, que desde a Panfilha o tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então a visão de Paulo é o seguinte: esse moço não tem experiência, ele começou conosco, já apartou. Como é que nós vamos levar numa missão tão importante, um negócio tão espinhoso, esse João Marcos? Como é que vamos levar? Mas Barnabé disse, não, vamos levar, porque ele é útil. E aí começou o quê? O versículo agora, 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, o João Marcos, navegou para Chipre. Então, a missão que os dois iam, chegou no caminho, disse, ó, não dá. Você vai para um lado que eu vou para o outro, que nós dois não combinamos nas nossas ideias. Eu estou falando de dois homens cuja marca é registrada dentro do Evangelho. Quem nunca ouviu falar em Barnabé? Homem de fé, homem de testemunho, homem de Deus. Quem nunca ouviu falar em apóstolo Paulo? Um dos homens que mais marcou sua vida na história da igreja. Mas, no entanto, natureza, se dividiram. Aí você vai dizer, a Bíblia é cheia de falha. Não, irmão, é que o que está escrito está para edificação da nossa vida. A Bíblia não está escrito só história de superação. Está escrito aqui também coisas para edificação, para mostrar que nós somos humanos e que precisamos da graça do Senhor. Então, irmãos, eu olho para isso e fico pensando, que coisa mais impressionante. Dois homens brigando por causa de um cooperador. Mas, enfim. Aí você chega no capítulo 6, houve uma discussão violenta. E qual era o ponto da discussão? As viúvas. As viúvas dos judeus eram tratadas com diferença das mesmas viúvas de judeus, cuja língua era língua que falava o quê? Grega. Era o mesmo povo judeu, mas é um povo que saiu. Eles se converteram e estavam, portanto, lá na Grécia, falava grego, e vinha agora. E havia uma diferença, porque o judaísmo, eles dava, digamos, toda a atenção a quem fosse fiel aos princípios judaicos. Então, aquelas mulheres gregas que era viúva, às vezes ela não tinha, vamos dizer assim, o mesmo privilégio das viúvas dos judeus. Então, quem servia, presta atenção nisso aqui, ó, quem servia com certas diferenças.
para você que é judia, que fala a nossa língua, que é da nossa terra, um pouco a mais. Para você que é grega, que saiu fora da nossa linhagem, um pouco a menos. E havia essa discussão. Então havia uma desigualdade. Vocês nunca viram isso, não, no meio dos crentes? Para Mariquinha, que é aquela pessoa queridinha, ai, que coisa maravilhosa. Agora, se for a Joaquina não vale nada. Isso é natural, gente. Há muitos irmãos entre nós assim. Quem é que vai pregar hoje? É pastor Ademar? Ih, Deus me livre, estou cansado, não quero nem. Quem é o Jeff? Aí eu vou lá, se é o Jeff eu vou. Amém. Não, são as preferências. Tem muito crente cheio de preferência. Mas Deus nos chamou, cada um colocando no seu devido lugar. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Cefa, outros dizem eu sou de quem? De Apolo. Cada um tem suas preferências. Então, meus amados, nós precisamos muito entender esses milindres entre nós cristãos. Gente difícil de lidar. Não foi à toa que Moisés saiu com aquele povo no deserto. Chegou uma hora que ele dizia, Senhor, o Senhor pode me matar aqui, que eu fico melhor. Para mim, eu prefiro morrer aqui. Não é brincadeira mexer. Por isso que tem muita gente que diz assim, pastor, hein? Pastor, miserável. Vem fazer a obra de Deus, vem. Cuidado com essa língua, senão você vai pagar um preço. Cuidado. Eu sei que tem muitos oportunistas que usam a igreja para fazer política, para enriquecer, está cheio disso. Mas não põe todo mundo no mesmo saco. Não faça isso. Não faça isso. Deus não agrada. Meu irmão, a melhor coisa, se você não tem conhecimento, fica calado. Quem fala muito lá na minha terra diz que dá bom dia de cavalo. Bom dia, seu cavalo. Então, a igreja ia crescendo. Chegou uma hora que os apóstolos começaram a largar a palavra. Olha como uma coisa é importante. Começaram a largar a palavra, largar a oração para cuidar desses trabalhos, que era um ofício que não tinha necessidade de ser exatamente cuidado pelos apóstolos. Aí eles começaram, e aí todo mundo começou a sofrer. Porque eles deixavam, porque aqui está um ponto que é necessário a gente salientar. Um obreiro que ministra na casa de Deus, ele tem que ter uma vida de oração e de conhecimento da palavra. Vocês não deram glória a Deus? Quem ministra, não pode ministrar assim. Na aventura não, eu vou e fecho os olhos, onde Deus falar eu vou. Busca Deus, conheça a palavra, chora nos pés de Jesus. A palavra que você vai pregar para a igreja tem que passar primeiro no seu coração. Uma vez eu chorei muito, eu dizia, Senhor, eu prego para os outros e ninguém prega para mim. E eu dizia, Senhor, eu estou tão necessitado de ouvir. E Deus me fez entender. Não prega para os outros, pega para você mesmo. O que você for pregar, sirva como seu alimento. Então, antes de pregar, você tem que chorar. Antes de você pregar, você tem que viver. Não é para você chorar aqui, agora. Você tem que chorar antes, para você viver esta palavra. Aí, irmãos, os discípulos acharam aquela situação um pouco constrangedora e eles reuniram a multidão dos apóstolos e disseram, vamos fazer o seguinte, vamos eleger alguém, vamos atrás de alguém
que possa assumir essa responsabilidade. Mas tem que ser homens que tenham a capacidade de discernir essas coisas. Não pode ser um carnal que vai ser partidário. Tem que ser um homem espiritual. Porque as coisas de Deus, por mais elementar que ela seja, tem que ser homens espirituais. Alguém vai dizer, pastor, quem cuida na portaria? Meu irmão, qualquer lugar que você ficar aqui é lugar de ocupação de homens e mulheres de Deus. Uma irmã, um irmão no banheiro, limpando o banheiro, você está fazendo um serviço para o Senhor. Você está limpando a igreja, você está fazendo um serviço. Deus vai te abençoar e te usar como instrumento aqui dentro. Então, não há posição. O cargo é para definir a posição. O cargo define a posição. Mas a posição não define quem é o servo de Deus. Porque quem é de Deus não precisa de posição para fazer o que o Senhor manda. Aleluia. Aleluia. Eu creio nesta palavra. Há muitas pessoas que dizem, pastor, eu queria tanto um cargo maior. Como é que é um cargo maior? Eu não entendo. O que é cargo maior? Meus amados, quem faz, faz. Não depende de cargo. Quem faz, faz. Porque tem o Espírito Santo de Deus. Há muita gente que tem essa impressão, eu quero subir. Você quer subir? Subir aonde? Você quer subir aonde? Porque quem busca o Senhor, quem quer posição, ele desce. Só quem sobe é Satanás. É ele que diz, subirei acima das estrelas. Estabelecerei meu trono e eu serei semelhante ao Deus Altíssimo. Agora quem é de Deus não, ele humilha e desce para Deus exaltar. Então, irmão, voltando aqui por causa do horário. Depois, se nós não encerrarmos hoje, quem sabe quarta-feira eu volto novamente. Aí os discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos mais precisamente, fizeram essa reunião. Eles, digamos assim, eles pensaram direito. Vamos buscar um consenso para resolver o problema. Aí, qual foi o consenso? Vamos escolher entre nós 7 homens de Deus para assumir essa posição de fazer esse trabalho. Agora você diz assim, tem muita gente que diz, o que um diácono faz? Ele não é nada. Você não é nada? Imagina se o diácono não é nada. Olha o que o Senhor vai dizer aqui. O versículo 3. Escolha, pois, irmãos, dentre vós, varões, primeiro, de boa reputação. Você sabe o que quer dizer isso? Pessoa que tenha qualidade. Reputação ilibada, de pessoa que tem a cabeça no lugar. Você imagina levantar um diácono contendeiro, um diácono divisor, um diácono que não sabe qual é a função dele. O que o diácono faz? Servir. Nós estamos aqui para servir. Quem está entendendo, diga amém. Não é que o presbítero não serve, não é que o cooperador não serve, mas definido, o diácono é para servir. Servir quem? Servir a quem for necessário. A mesa das viúvas, a quem for necessário. Agora, olha a escolha desses homens. Olha como é que é feita a escolha. De boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Boa reputação, cheio do Espírito Santo. Porque um homem cheio do Espírito Santo, desde o momento que ele fica aqui na igreja cuidando de alguma coisa, Deus já está fazendo obra gloriosa.
Você quer viver um pouco disso? Um homem chamado Estevão. Quem era Estevão? Diácono. O que esse homem era? Cheio do Espírito Santo. Um homem que Deus usou de uma forma gloriosa. E depois você vai ver quem mais? Um outro chamado Filipe. A história de Filipe é tão tremenda. Puxa vida. Ô irmão, eu acho que não vai dar tempo eu concluir hoje. Mas eu queria falar um pouquinho da história de Filipe, só para vocês verem. Capítulo 19. Capítulo 19, não. Capítulo... Não. Capítulo 21. Capítulo 21. Vamos lá? Vamos ver quem era esse Filipe. Verso 8. E no dia seguinte partimos dali para Paulo e nós. E com ele chegamos em Cesareia. Enquanto entrando em casa da casa de Filipe. Filipe agora era quem? Evangelista. Que era um dos 7. Ele era um dos 7. Ficamos com ele. Agora presta atenção. E tinha 4 filhas donzelas. E elas eram o quê? Segura um pouquinho. Como é que um diácono que nasceu lá, cresceu, casou, criou família, e as filhas eram tão dedicadas porque tinha um pai exemplar. As filhas eram tão dedicadas porque o pai era um homem de Deus. Esse homem era um homem de Deus tão excelente, que as filhas eram profetas. O versículo 10. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome de Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém esse varão de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse, que Paulo não fosse a Jerusalém. Mas o homem era obstinado, viu? Mas Paulo respondeu: que me fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser morto, ou ligado, mas ainda morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Verso 14. Como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos dizendo: ô Paulo, fica na disposição do Senhor. Faça a vontade de Deus. Mas a casa de Filipe era um exemplo. A casa de Filipe, um dos diáconos. Paulo mais tarde escreveu dizendo o seguinte: que aquele que alcançar a condição de um bom diácono, ele pode crescer no ministério. Aleluia. Eu não vou continuar porque eu precisava de mais tempo. Mas quarta-feira nós vamos estar aqui falando mais sobre isso. Vamos servir a Deus? Vamos servir a Deus? Eu posso fazer uma pergunta, mas cuidado com o que você vai responder. Você quer trabalhar a Deus você quer fazer alguma obra para o Senhor através de um cargo? Levanta a mão para me ver. Só teve uma criancinha que não entendeu nada. Porque trabalhar para Deus você não precisa de cargo. Para trabalhar para o Senhor você precisa de quê? Você precisa de quê? São 3 coisas: boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Amém? É isto que faz um verdadeiro obreiro. Amém? Fecha os olhos, curva a cabeça.